Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio aborda o tema Semana Santa e Páscoa. Qual a visão espírita sobre a Semana Santa e o que diz sobre a Páscoa? Afinal, Jesus ressuscitou? E como surgiram as tradições do jejum na Sexta-feira Santa e do Coelhinho da Páscoa? Bem, essas são apenas algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre Semana Santa e Páscoa, aqui junto conosco, o professor doutor, escritor, historiador e palestrante espírita, Marcelo Gil. Professor doutor Marcelo, que alegria, satisfação de receber um terceiro milênio. Alegria minha, Madeira, olá aos nossos telespectadores. É uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente no programa Terceiro Milênio para tratarmos de um assunto tão interessante como esse, praticamente nas vésperas da Páscoa. Então é uma alegria estar aqui mais uma vez. A alegria é toda nossa. Que bom. Professor doutor Marcelo, qual o significado da Semana Santa e da Páscoa para os cristãos? Qual o significado? Bem, Madeira, a Páscoa é, na verdade, uma festa muito antiga, uma celebração muito antiga, que tem um sentido para os judeus e um outro sentido para os cristãos. É importante que se diga que quando Jesus viveu e morreu na região da Palestina, a Páscoa já existia e já era celebrada com um sentido bem diferente do sentido que foi atribuído a ela depois pela Igreja Católica. O povo de Jesus, os judeus, os hebreus, também chamados na antiguidade de israelitas, instituíram um festejo para comemorar a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito. Segundo a tradição bíblica, os primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, os hebreus durante muitos séculos foram escravos no Egito e, liderados por Moisés, conseguiram então a sua libertação por volta do ano de 1280 a.C., ou seja, há quase 3.300 anos atrás. Um episódio que teria acontecido então há quase 3.300 anos atrás. E depois de terem vagado por 40 anos, segundo a tradição bíblica, pelo deserto do Sinai, conseguiram se estabelecer na chamada Terra Prometida, a Terra de Canaã, hoje região da Palestina, lá fundando um reino, o Reino de Israel. Para celebrar então esse episódio, a sua libertação, a libertação do povo do cativeiro no Egito, os hebreus instituíram um festejo de Páscoa. Então, para eles, a Páscoa já era comemorada na época em que Jesus viveu, com este sentido. E, aliás, continua sendo comemorada a Páscoa entre os judeus com este sentido até hoje. É a grande festa nacional religiosa deste povo, onde se comemora a libertação do povo do cativeiro no Egito. Jesus estava naquela semana em que foi preso, condenado e crucificado em Jerusalém, justamente para participar dos festejos de Páscoa dentro da cultura judaica. Não só ele, mas milhares de pessoas naquela época se reuniam em Jerusalém, a capital religiosa dos judeus, para, no templo em Jerusalém, celebrar a Páscoa judaica. Por isso Jesus estava na cidade, durante aquela semana, que era a semana onde os judeus celebravam esta grande festa, relembrando a sua libertação, a libertação do povo do cativeiro do Egito. E Jesus, então, foi preso na quinta-feira, foi julgado, condenado e executado na sexta-feira e, segundo a tradição católica, teria ressuscitado no domingo, durante, portanto, os festejos de Páscoa, da Páscoa judaica. Muitos e muitos anos depois, na verdade, mais de 300 anos depois disso ter acontecido, no Concílio de Nicéia, a Igreja Católica resolveu estabelecer um novo sentido para a Páscoa.
Para quem não sabe, os concílios são reuniões de todos os bispos da igreja sob a presidência do Papa, sob a convocação do Papa e sob a presidência do Papa. De anos em anos a Igreja Católica realiza os seus concílios. O último foi na década de 1960, no Vaticano, segundo concílio realizado no Vaticano, por isso chamado Concílio do Vaticano II. No concílio de Nicéia, realizado na cidade de Nicéia, no ano de 325 d.C., a Igreja resolveu então estabelecer a chamada Páscoa cristã, atribuir um novo sentido à Páscoa, onde então é comemorado o sacrifício de Jesus pela humanidade, a sua morte e a sua ressurreição segundo a doutrina da Igreja. Então, aquele episódio, acontecido 300 anos antes do Concílio de Nicéia, serviu de base para que a Igreja atribuísse um novo sentido para a Páscoa, que passou então, dentro do contexto do cristianismo, a significar a festa feita em homenagem aos episódios finais da vida de Jesus. Daí a chamada Semana Santa, que na verdade é a última semana da Quaresma, não começa na quinta-feira, como muita gente pensa, mas é na verdade toda a última semana da Quaresma, que começa no domingo de Ramos, data que marca a entrada de Jesus em Jerusalém, a chegada de Jesus em Jerusalém, até o domingo de Páscoa, que é a data, segundo a tradição religiosa do catolicismo, que marca a ressurreição de Jesus. Como esta data, na verdade, ela não podia ser precisada no calendário, porque isso aconteceu há muitos e muitos anos atrás, a data efetiva em que ocorreu o episódio da morte de Jesus se perdeu no tempo, a Igreja estabeleceu um processo para o cálculo da data de Páscoa em cada ano. O nosso calendário, como sabemos, é um calendário solar. Ele se baseia nos movimentos que a Terra faz em torno do Sol. No entanto, a Páscoa é marcada neste calendário solar, que é o nosso, de acordo com o calendário lunar. Por isso que a data de Páscoa não é certa e varia muito. O Concílio de Nicéia estabeleceu que o domingo de Páscoa seria sempre o primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois da entrada da primavera no hemisfério norte. Devemos lembrar as pessoas que estão nos assistindo que no hemisfério norte as estações são invertidas em relação ao hemisfério sul. Então, quando aqui entra o outono, lá na verdade está entrando a primavera. Como essa decisão foi tomada na Europa, se tomou por base, então, a entrada da primavera. Como a primavera sempre entra entre o dia 20 e 21 de março, isso na prática faz com que a data da Páscoa varie entre o dia 22 de março e 25 de abril. Porque, repito, ela é determinada segundo as fases da Lua. O Concílio de Nicéia decidiu que o domingo de Páscoa seria sempre o primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois da entrada da primavera no hemisfério norte, o que na prática faz com que a data varie bastante no nosso calendário, que é um calendário solar. Professor Dr. Marcelo, fala sobre a ressurreição de Jesus, que foi no domingo de Páscoa, né? E essa ressurreição, para alguns segmentos religiosos, ainda é um grande mistério. Exato. Né? Claro que para a doutrina espírita, não. Aí eu te pergunto, de acordo com a doutrina espírita, Jesus realmente ressuscitou? E isso é possível? Bem, para nós entendermos a visão da doutrina espírita, primeiro precisamos entender o que significa a ressurreição dentro da visão católica. Para os católicos, Jesus, e para grande parte das tradições cristãs, para grande parte das denominações cristãs, para grande parte das religiões cristãs, Jesus morreu na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, e ressuscitou no domingo, ou seja, voltou à vida no mesmo corpo ao qual ele estava ligado até a sua morte na cruz na sexta-feira. Ressurreição significa isso, o retorno do espírito ao corpo que o espírito deixou por ocasião da morte. Então esse é o sentido da ressurreição. Nós, na doutrina espírita, não acreditamos na ressurreição. Quando alguém morre, o espírito se desliga deste corpo, o laço que prende o espírito ao corpo se rompe e não pode mais ser reatado. Para a Igreja, a ressurreição seria possível através de um processo miraculoso, através de um processo sobrenatural. O espírito, então, se religaria a um corpo que pode estar até mesmo já decomposto, cujos elementos já estão dispersos na natureza. Porque nós sabemos que quando um corpo se decompõe, quando alguém morre,
de acordo com a visão da doutrina espírita, o espírito se liberta deste corpo, o corpo entra em decomposição e os elementos químicos que compõem esse corpo se dispersam na natureza, são absorvidos na natureza e são inclusive utilizados pela própria natureza na formação de outros corpos, não só corpos humanos, mas os corpos em geral, né, até mesmo dos vegetais na natureza, onde nós também estamos inseridos. Então, para a doutrina espírita, a ressurreição é impossível, tanto quanto para a própria ciência, a química, a física, a biologia nos demonstram isso. No entanto, para a igreja, através de um processo miraculoso, os corpos seriam reformados e o espírito então poderia se religar novamente a este corpo. Esse é o sentido da ressurreição, através de um processo miraculoso, através de um processo sobrenatural. A doutrina espírita não aceita a existência do sobrenatural. Para nós, o sobrenatural não existe. Portanto, não pode haver a ressurreição. O espírito não pode voltar a habitar o mesmo corpo do qual ele se libertou por ocasião da morte. Nós acreditamos sim na reencarnação, que é o retorno do espírito em um outro corpo. Quando uma mulher engravida, começa a se formar em seu útero um novo corpo físico, que é então ligado, célula a célula, a um espírito que está ali reencarnando. Para nós, então, existe a reencarnação e não a ressurreição. Então, do nosso ponto de vista, Jesus não ressuscitou. O que de fato aconteceu é que Jesus, depois de ter desencarnado, depois de ter morrido, depois do que seu corpo físico entrou em processo de decomposição, o corpo foi sepultado e ele sim voltou do mundo dos mortos, como normalmente se chama. Voltou do mundo espiritual, porque se tornou um espírito liberto do corpo, como nós também nos tornaremos espíritos libertos do corpo por ocasião da morte. E se tornou visível para os seus apóstolos, para os seus seguidores, através de um fenômeno de materialização, que não é nada sobrenatural, não é nada do ponto de vista milagroso. A doutrina espírita nos fala a respeito do perispírito, que é algo fundamental para nós entendermos como esse fenômeno acontece. Ou seja, o perispírito é o corpo do espírito, é o corpo espiritual. Nas tradições antigas também chamado de corpo astral. Então, um espírito em seu corpo astral, em seu perispírito, pode, em determinadas ocasiões, se tornar visível e, inclusive, palpável. Ele, então, vai materializar-se e poderá ser visto. Não se trata de um fenômeno de vidência, porque na vidência o médium vê, através da sua faculdade de vidência, o que outros não estão vendo. Na aparição, todos, pelo olhar, pela visão normal, consegue então enxergar o espírito que está materializado e pode inclusive ser tocado. Diversos cientistas já pesquisaram esse fenômeno, como o Dr. Charles Richer, como William Crookes, grandes físicos e médicos do passado, que constataram que é um fenômeno verídico e absolutamente possível de ser realizado, o fenômeno de materialização. Como as pessoas não compreendiam este fenômeno, como muita gente ainda não compreende, hoje, naquela época, muito menos, as pessoas então tomaram aquele fenômeno pela ressurreição. Imaginaram que Jesus havia voltado no mesmo corpo, quando que na verdade ele estava em espírito materializado. O que houve então foi uma materialização. Em diversas circunstâncias, Jesus se materializou diante dos seus apóstolos, que por não compreenderem aquele fenômeno, atribuíram isso à sua ressurreição. Então daí vem a tradição da ressurreição de Jesus. Nós respeitamos todas as crenças, todas as maneiras de ver, no entanto, esta é a posição da doutrina espírita. Jesus não ressuscitou. Jesus morreu, como todos nós iríamos morrer, e passou a viver no mundo espiritual, como todos nós, né? Iríamos passar a viver no mundo espiritual, e retornou, de fato, se manifestando visualmente aos seus discípulos através da materialização de seu perispírito, de seu corpo astral. E Jesus não foi o único que fez essa materialização? Existem muitos casos. Muitos e muitos casos de materialização, inclusive casos estudados por grandes cientistas. Eu citei aqui o caso do Dr. Charles Richer, que estudou durante mais de 20 anos esse fenômeno. Ele que era professor de medicina na Sorbonne, em Paris, uma das faculdades de medicina mais famosas do mundo, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina no ano de 1913, porque descobriu o processo do choque anafilático, e que pesquisou durante mais de 20 anos esse fenômeno e constatou que o mesmo é real e verídico. Os espíritos podem, em determinadas ocasiões, tornarem-se visíveis, inclusive palpáveis, podem ser tocados. É um fenômeno de materialização. Professor Dr. Marcelo, como surgiram as tradições do coelhinho da Páscoa e do jejum, né? Na Sexta-feira Santa? Como surgiram essas tradições? Bem, para nós entendermos de onde vêm essas tradições, é preciso entender um pouquinho mais sobre o significado da Páscoa para a tradição
católica. De acordo com a Igreja, então, Jesus, ao morrer na cruz, com o seu sacrifício, redimiu os pecados da humanidade. Então, o grande sacrifício de Jesus, segundo a Igreja, foi ter morrido pela humanidade para redimir os pecados da humanidade. Nós, da doutrina espírita, pensamos diferente. Para nós, o grande sacrifício de Jesus não foi morrer, foi viver. Porque se trata de um espírito perfeito, que não necessita mais reencarnar. De acordo com a doutrina espírita, o objetivo de todo o espírito é alcançar a perfeição. Todos fomos criados simples e ignorantes e reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias até atingirmos a perfeição. Quando atingirmos a perfeição, não necessitamos mais reencarnar. Jesus já é um espírito perfeito há milhares, há milhões de anos. Portanto, não necessita mais reencarnar. No entanto, assumiu este encargo de reencarnar, esta missão, para nos ensinar o caminho do amor. Aí está o seu grande sacrifício: ter, sem necessidade, reencarnado no mundo para nos ensinar o seu caminho do amor, que está contido no seu evangelho de luz. Então, o grande sacrifício de Jesus foi este, para nós espíritas. Para a Igreja, o sacrifício de Jesus foi a sua morte na cruz. Para, de alguma forma, homenagear esse sacrifício de Jesus, a Igreja instituiu, então, a ideia do jejum durante a Semana Santa, para que o fiel, de alguma forma, faça um sacrifício para homenagear o grande sacrifício realizado por Jesus ao morrer na cruz. Então, daí a ideia do jejum, das pessoas jejuarem, não apenas na quinta e na sexta-feira santa, mas durante toda a quaresma e principalmente na última semana da quaresma, a chamada Semana Santa, para de alguma forma buscar homenagear Jesus em seu grande sacrifício e também comungar deste sacrifício através do jejum. A abstinência de comer carne, por exemplo, que lembra a carne vermelha, que lembra o sangue derramado por Jesus na cruz. Então vem daí a ideia do jejum. E do coelhinho e dos ovos de Páscoa, se trata de um fenômeno muito interessante que acontece muito ao longo da história. Quando uma religião nova surge, ela tende a absorver elementos das religiões mais antigas, que ela de alguma forma suplantou. Quando o cristianismo, particularmente o catolicismo, se tornou a religião oficial do Império Romano, as religiões antigas, então existentes, as chamadas religiões pagãs, foram gradativamente desaparecendo. Mas a nova tradição, a tradição cristã, particularmente a tradição católica, absorveu muitos dos elementos contidos nas tradições antigas que então deixaram de ser praticadas. É um fenômeno muito comum, é muito estudado pela antropologia, muito estudado pela história cultural. Quando surge uma nova religião, uma nova tradição religiosa surge e acaba de alguma forma eliminando as tradições antigas, elementos daquelas tradições antigas são absorvidos. Foi o que aconteceu em relação ao coelho de Páscoa, ao ovo de Páscoa. Porque vejam bem, a Páscoa está ligada à ideia de renascimento, de retorno à vida. Porque, segundo a tradição católica, Jesus morreu na sexta-feira e no domingo ressurgiu do reino dos mortos. Voltou à vida através da ressurreição, naquele corpo que ele havia abandonado na cruz. Então, a Páscoa está associada à ideia de renascimento, à ideia de retorno à vida. O coelho é um animal que nas tradições antigas, desde o Egito Antigo, é associado também à ideia de renascimento, à ideia de retorno, à ideia de fertilidade, à ideia da vida vencendo a morte. Porque o coelho é um animal que se reproduz em grande quantidade em muito pouco tempo. Quem já criou coelhos em casa sabe disso. A fêmea dá várias crias durante o ano, com um período muito curto entre uma ninhada e outra. As ninhadas, em geral, são muito grandes. Então, o coelho está associado à ideia de fertilidade, de vida que vence a morte. E foi absorvido pela nova tradição, assim como o ovo. Em todas as tradições religiosas antigas, anteriores ao cristianismo, no Egito, na Grécia, na Mesopotâmia, na Índia, na China, nessas tradições antigas, o ovo é o grande símbolo da vida. Porque as pessoas viam efetivamente, sem compreender o que acontecia, um ovo de pássaro. Do ovo de pássaro nasceu o filhote. Então não compreendiam exatamente o que era aquilo e achavam que o ovo tinha um poder mágico de gerar a vida.
Consequentemente, o ovo está presente em todas essas tradições antigas como símbolo da vida vencendo a morte. Ora, a Páscoa simboliza isso também. Então, esses elementos antigos foram associados à ideia de Páscoa e as pessoas passaram aos poucos a presentear umas às outras com ovos coloridos, cujas cascas eram pintadas de figuras alegres, coloridas, e eram presenteadas. As pessoas presenteavam umas às outras, isso na Europa. Essa tradição europeia acabou vindo parar na América e se disseminou pelo mundo inteiro. Com o tempo, os ovos que eram inicialmente de galinha, pintados, foram substituídos por ovos de chocolate, porque poderiam ser comidos, degustados durante esse evento. E a própria indústria do chocolate incentivou muito isso. Em algumas regiões da Europa, ainda se presenteia ovos de galinha pintados, com as cascas pintadas. Mas a indústria do chocolate, fazendo evidentemente a sua propaganda, o chocolate realmente é algo muito gostoso, fez com que os ovos gradativamente de pássaro fossem substituídos por ovos de chocolate, porque podiam ser degustados. Então, o coelho e o ovo representam a vida, a fertilidade, a vida vencendo a morte. Foram associados à ideia de Páscoa. Isso na tradição, né? Na tradição popular. Professor doutor, e como o espírita, nós, os espíritas, devemos agir diante dessas tradições que vem nos falando tão bem sobre a Semana Santa, sobre o jejum, né, sobre o domingo de Páscoa, o coelhinho, e também da época moderna, do chocolate. Como o espírita deve agir diante dessas tradições? Bem, Madeira, o espírita deve agir diante dessas tradições, em primeiro lugar, com muito respeito. A fé alheia, porque o espírita é aquele que compreendeu que deve, em primeiro lugar, respeitar as crenças alheias. Nós devemos, embora possamos dar a nossa opinião, o nosso ponto de vista, o ponto de vista da doutrina espírita sobre essas tradições, sobre a questão da Semana Santa, sobre a questão da ressurreição ou não de Jesus, temos os nossos pontos de vista sobre isso, mas temos de respeitar o ponto de vista dos nossos irmãos, que têm ideias diferentes em relação a esses temas. Então, a primeira atitude do espírita diante destas tradições, como diante de todas as outras tradições, é a do respeito em relação às crenças alheias. O que o espírita deve fazer é procurar compreender o que significam essas tradições. Porque quando nós compreendemos efetivamente o que significam essas tradições, como, por exemplo, a tradição do domingo de Páscoa, onde está colocada a ideia de que a vida vence a morte, Jesus vencendo a morte na sua ressurreição, é, na verdade, o grande símbolo da vida espiritual que, em todas as épocas, em todos os momentos, sempre vence a vida material. Porque a vida material, a vida que nós estamos tendo aqui, neste mundo de matéria física, no qual estamos encarnados, é transitória, é passageira. Então, o domingo de Páscoa simboliza isso. Jesus ressuscitando, na verdade, simboliza a ideia de que a vida espiritual sempre se sobrepõe à vida material. E que a morte não existe, porque a morte de fato nada mais é do que uma passagem para um outro plano da existência. Quando o espírita compreende isso, quando ele compreende o que significa o jejum, que na verdade é a ideia de homenagearmos o sacrifício realizado por Jesus em prol de toda a humanidade, quando o espírita compreende tudo isso, em primeiro lugar ele deve respeitar. Em segundo lugar, compreendendo, não há problema que ele participe dessas tradições. Não há problema que durante a Sexta-feira Santa, ele como peixe, participando da tradição, que provavelmente é a tradição da sua família, porque existem espíritas como eu e como muitos outros, que na família tem pessoas católicas, pessoas de outras religiões protestantes, evangélicas. Então não há problema nenhum que o espírita participe dessas tradições, que o espírita troque presentes no domingo de Páscoa, né? O ovo de Páscoa, o chocolate. Não há problema nenhum sobre isso, desde uma vez que ele compreenda o que isso significa. Desde uma vez, por exemplo, que o espírita compreenda que o verdadeiro jejum é o jejum relacionado aos pensamentos negativos, aos sentimentos negativos, que nós devemos eliminar de dentro de nós, com o objetivo de evoluirmos espiritualmente. Porque de nada adianta nos abstermos de comer carne, de nada adianta passarmos a pão e água durante toda a Semana Santa e continuarmos sendo orgulhosos, continuarmos sendo egoístas, continuarmos sendo vaidosos, continuarmos guardando rancor dentro de nós, alimentando sentimentos de vingança, pensamentos inferiores. O verdadeiro jejum é isso, é eliminarmos de dentro de nós tudo aquilo que está em choque em relação ao Evangelho,
que é o caminho do amor que Jesus nos ensinou e nos exemplificou. Quando o espírita compreende isso, não há problema nenhum dele participar das tradições, desde uma vez que ele compreenda que as tradições, na verdade, são um símbolo de algo que é preciso, sobre o qual precisamos refletir e, com base nessa reflexão, mudarmos a nossa vida para melhor. E qual o significado da Semana Santa e da Páscoa para os espíritas? Qual é o significado? Madeira, nesse momento de Páscoa, de Semana Santa, nós devemos fazer uma profunda reflexão, não sobre a morte de Jesus, mas sobre a sua mensagem. Porque naquele momento ali, Jesus chegou ao final de sua jornada terrena. E como disse no início aqui, essa jornada só começou por um ato de amor. Porque Jesus, sendo um espírito perfeito, não precisava encarnar. No entanto, fez questão de ele mesmo, o governador espiritual da Terra, o espírito que é o tutor de nosso planeta e de toda a nossa humanidade, fez questão de vir ter conosco para nos ensinar o caminho do amor. Então é um momento de grande reflexão para nós a respeito do sentido, não da morte, mas do sentido da vida de Jesus, do sentido de sua mensagem, que é o Evangelho, que a doutrina espírita procura colocar ao alcance de todos, através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira das obras básicas de Allan Kardec. Ali nós encontramos os ensinamentos de Jesus, na sua pureza, comentados por Kardec e os espíritos superiores, acessíveis a todos nós. Então esta é a reflexão que o espírita deve fazer na Páscoa, não a respeito da morte, repito, mas a respeito da vida de Jesus, do sentido relativo à sua vida e à sua mensagem, que nos traduz a ideia do caminho do amor, da caridade acima de tudo. Justamente em razão disso, a doutrina espírita proclama: fora da caridade não há salvação. Porque aí está a essência do que Jesus nos ensinou. A Semana Santa é um momento de grande reflexão a esse respeito. Professor Dr. Marcelo, sua mensagem de Páscoa para todos nós. Bem, Madeira, eu desejo então que todos tenham uma feliz Páscoa e que nesta Semana Santa, neste domingo de Páscoa, todos nós possamos fazer esta reflexão profunda a respeito não da morte de Jesus, mas do sentido da sua vida, do que significou a sua vinda a esse planeta de provas e expiações, o significado da sua mensagem, e que nós possamos não apenas ficar na reflexão, mas que nós possamos, com base nesta reflexão acerca dos ensinamentos de Jesus e do seu Evangelho, que possamos colocar em prática a nossa reforma íntima, adotando o Evangelho como código de vida para as nossas vidas, nos tornando com isso pessoas melhores a cada dia, morrendo o homem velho, renascendo em nós o homem novo, iluminado pelo Evangelho. Que possamos refletir nesse sentido e, com base nessa reflexão, efetivamente nos melhorarmos conforme o Evangelho nos aconselha. E o nosso muito obrigado, doutor, por estar aqui. Eu que agradeço. Trazendo importantes esclarecimentos. Eu que agradeço, Madeira. Nós a respeito de Semana Santa, a respeito de Páscoa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês e que possamos efetivamente ter uma boa Páscoa. Nós que agradecemos. O terceiro milênio vai ficando por aqui. Agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. E nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Tire